7:02, voltamos com mais um bloco do seu Viva News para falar de política. A Rádio Viva abre esse espaço dentro do Jornal Matinal para você, nosso ouvinte, ficar por dentro da política do Estado. Vamos falar de bastidores, eleições 2020, enfim, tudo o que você precisa saber para estar bem informado sobre a política aqui do nosso estado. E o Viva News de hoje recebe o vereador João Carlos, do Republicanos. João Carlos está em seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Manaus. Foi o vereador mais votado logo na sua primeira eleição, em 2020. Antes disso, João Carlos esteve à frente da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer. Vereador, bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, Cléo. Muito bom dia, Alex. Bom dia. Obrigado pelo convite que fora feito. Nós estamos muito felizes em poder conversar com vocês e com todo esse público que está sempre ligadinho aqui na Viva FM. Muito bom. O senhor está aqui nos estúdios, já conhecendo a nossa estrutura, para falar de política e falar também de projetos, né? O senhor trabalhou, como a gente acabou de mencionar, na Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer. O senhor é cristão, evangélico, Sim. Faz parte de uma comunidade e tem muitas pessoas à sua volta, né? Como o senhor se enxerga hoje sendo o vereador mais votado da Câmara, que entrou na casa com uma grande votação e que hoje faz uma série de projetos dentro da Câmara dos parlamentares aqui, dos vereadores. Hoje, o senhor se enxerga como uma pessoa útil, porque tem muito vereador que entra nesse segmento e diz que não consegue fazer muita coisa. O senhor, como parlamentar, o que fez e o que tem feito? Nós temos uma cidade que exige uma entrega diária de cada pessoa que se compromete em trabalhar. E nós, representando aí 13.880 votos diretos. Muita gente. Muita gente. Porém, nós não representamos apenas estes. Nós representamos toda uma cidade que deseja que venhamos trabalhar. E assim fizemos. Fizemos e não fizemos pouco. Nós, inclusive, procuramos fazer com que, sem competir com ninguém, porque cada vereador tem o seu nicho, tem a sua forma de trabalhar, e nós não estamos aqui de maneira nenhuma querendo comparar alguma coisa, mas os nossos trabalhos que foram realizados no ano passado, no próprio sistema da casa, chamado SAPL, é verificado que nós apresentamos 1.255 proposituras, e isso, na sua grande maioria, é atendimento ao público, como o senhor mesmo disse, mencionou, cristão, evangélico. Estamos ativos na igreja, de modo que, ao atendermos o povo na igreja, ao atendermos o povo na rua, ao fazermos esses atendimentos, nós conseguimos, assim, perceber as demandas, o clamor do povo. Então, esse volume gigantesco, devido a uma equipe que nós, graças a Deus, conseguimos construir, fizemos com que esses atendimentos fossem céleres. Todos os dias nós atendemos as pessoas. Então, esse volume todo deu nisso, essa entrega desse trabalho bem executado. E já iniciamos o ano também de 2022 a 1.000 por hora, da mesma forma, procurando fazer muito mais. Até porque no ano passado, quando entramos, nós não sabíamos nem como andar na casa, porque... Algo novo, né? Uma estrutura nova, novo. Uma realidade completamente diferente da que o senhor Sim. estava acostumado. Então, nós até aprendermos como todo o trâmite da casa, como funcionava, então isso levou um tempo. Este ano, por exemplo, nós não necessitamos de perder um tempo com isso, porque já aprendemos. Então, nós estamos andando assim a passos largos para fazermos muito mais do que fizemos no ano passado. Vereador, quais são os principais desafios para alguém como o senhor que tenta manter essa linha mais conservadora, tanto no seu dia a dia, como homem público, mas também dentro do parlamento? Uma fidelidade. Apenas mantemos a fidelidade, aquilo que, aos valores que nós aprendemos isso, graças a Deus que eu aprendi, porque não recrimino quem possa ter outro tipo de ideia, mas eu penso que ser conservador nos costumes, isso traz o equilíbrio necessário que a sociedade precisa. Precisamos ser bastante ativos e liberais na economia,
conseguirmos assim fazer com que a cidade seja mais pujante na sua economia, conseguindo conversar, articular com os poderes para que assim consigamos desenvolver emprego, renda. As nossas conversas também se dão nesse meio. Nós estamos sempre conversando sobre isso, tecnologia e tantas outras coisas que desenvolvem trabalho e renda para a cidade. A gente pensa assim, mas ser conservador nos costumes, isso sempre permaneceremos, porque entendemos que essa é a forma de trazer um equilíbrio para a sociedade que anda cada vez mais se desequilibrando. A gente conversa agora com o vereador João Carlos, do Republicanos, vereador de Manaus, que vai trazer para a gente uma explanação a respeito de um projeto de lei bastante polêmico que o senhor propôs, que é sobre a proibição de instalação e uso de banheiros multigêneros aqui no município de Manaus. O senhor, inclusive, diz aqui que acredita que esse tipo de banheiro tira completamente a liberdade da pessoa quanto à intimidade e amplia o risco de abusos sexuais. Dessa forma, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais liberal em todos os aspectos, o senhor defendeu liberalidade da economia, mas existe liberalidade também em outros nichos. Como é que o senhor também lida com os haters, né? As pessoas que não gostam da sua visão, que não gostam daquilo que o senhor prega, que não concordam com essa proibição, por exemplo? Eu respeito a posição dele sem problema algum. Na verdade, isso não foi para atacar ninguém, mas foi para proteger, principalmente a mulher, que acaba ficando vulnerável num ambiente tão íntimo como esse. Sim, né? Entendi. Mas sobre isso, inclusive, o deputado federal Júlio César, de Brasília, ele não apenas propôs, mas já se tornou lei em todo o ambiente nacional. Isso já está até contemplado, na verdade. Então, nós ficamos até felizes por isso, por sabermos que essa visão, que não é simplesmente conservadora, mas ela é pela família, em defesa da mulher. Imagine uma criança, por exemplo, entrando e um adulto, uma moça entrando e uma menininha entrando no banheiro e um adulto também, da mesma forma. Não faz sentido, né? Não é adequado. Então, foi nesse sentido de proteção à criança, à mulher em si, que ficaria vulnerável. Mas será que existindo esse banheiro, né, mas existindo também o masculino e o feminino, seria aceitável? Caso fosse separado, Sim. ok, mas dentro do mesmo ambiente... O negócio é que é ser um banheiro só para todo mundo. Isso, seria não um tem ambiente... como, né? Exatamente, aí é onde não há uma... Não tem nem nós sentido. Nós imaginamos que não tem uma coerência nisso. Foi por Entendi. isso que fizemos assim. Perfeito. Tem outros projetos também que o senhor Tem uma defende. lista aqui, inclusive, e tem um que estabelece as condições de fornecimento e suspensão dos serviços de energia elétrica, água e telecomunicações por empresas públicas e privadas no âmbito do município de Manaus. O que exatamente ele prevê, esse projeto? Vou trazer um exemplo. Suponhamos, hoje é terça, mas suponhamos que hoje fosse uma sexta-feira. A pessoa teve uma dificuldade que não é difícil ter, depois, ainda mais nessa situação de pandemia. Todo mundo esquece alguma coisa ou outra, né? E por apertos econômicos que tem, ela não consegue pagar a conta. Já é uma dificuldade que ela passa. E ela é surpreendida numa sexta-feira ao corte. No sábado ela não vai conseguir reverter essa situação, nem no domingo. Se porventura ela necessita da energia até para ter em casa algum aparelho, porque alguém em casa tem problema de saúde, tem que estar ligado na energia, por exemplo, isso existe muito. Somente segunda-feira ela vai conseguir conversar com alguém para poder reverter essa situação. E após conversar e pagar, ela vai precisar pagar, é que ela vai poder ter a condição de ter a sua energia religada. E não se sabe quando. Pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser. Então ela ficaria, digamos assim, e se ela sofre um dia de feriado entre tudo isso, ela ficaria praticamente uma semana sem. Pegar um feriadão agora como o carnaval, por exemplo. Pronto, aí acabou. Uma semana sem energia não tem como. Então isso nós fizemos exatamente para que não aconteça nesse período. Se vai fazer o corte, considere que sábado e domingo, não
Então, faria na segunda, para que a pessoa tenha terça, a O ideal é quarta. não fazer corte, por exemplo, dia de sexta, até quinta, talvez, né? Pois é, mas exatamente pensando nisso, não é que a pessoa vai viver inadimplente, não é que a pessoa não vai pagar, não é isso, mas é que a pessoa ela precisa ter, essas empresas necessitam ter este olhar com a pessoa. Flexibilizar, Exatamente. facilitar. Humanizando. Tem que humanizar a situação e não ter aquela coisa tão fria, né? Pois é, eu já presenciei casos de corte de energia em que a pessoa, inclusive, pagou naquele momento, porque às vezes tem gente que esquece, né? Aí pagou, vem o cara para cortar, pagou, não, acabei de pagar, mesmo comprovando o pagamento, disse, não, mas eu recebi a ordem de cortar, eu vou cortar. Mas faz parte de um sistema que já é burocrático ali na maneira como ele funciona. A pessoa que está lá para cortar também a culpa não é dela. Verdade, então, teria que, por força de lei, acho que regulamentar como isso acontece. Por isso é importante essa discussão, né? Propor isso justamente para facilitar essa comunicação entre o cliente, consumidor e a empresa, já que a empresa não é tão arbitrária, age como quer, então que haja uma defesa e é para isso que serve o vereador, né? Exato. O senhor falou em descoberta, né, do primeiro ano, que foi um ano de descoberta. O senhor já se sente então mais preparado ainda para agir como um ser político. O senhor já é, todos nós somos seres políticos, Sim. mas agir como uma pessoa mais atuante ainda na política, né? Primeiro ano de descoberta e essa atuação. Segundo ano de mandato, o senhor pretende aplicar novos projetos de lei? O que é que o senhor pretende apresentar de novidade já este ano, que é um ano até um pouco atípico por ser de eleição, mas o senhor pretende continuar trabalhando com afinco? Sim, nós vamos manter a insistência dos projetos que nós demos início no ano passado. E os projetos, na sua grande maioria, nascem exatamente das conversas que temos com as pessoas, na rua, conversando com cada pessoa, vendo as necessidades reais de cada uma delas, vendo a necessidade na saúde, em todos os aspectos. Nós, inclusive, tivemos uma boa conversa na Sensa, com a secretária Chádia, a respeito de uma situação da vacinação, por exemplo, e nós temos a carteirinha de vacinação, várias vacinas, e às vezes se perde. Às vezes a carteirinha já está bem velhinha. E nós fizemos essa indicação. Estávamos criando um projeto de lei, mas fizemos uma indicação, por exemplo, para se inserir. Virtual. Puxa vida, aí é maravilhoso. De modo que tem essa facilidade, as pessoas consigam ter uma facilidade de acesso, porque senão essa situação de documentos acaba se perdendo com o tempo, né? O Cléo, a gente está recebendo mensagem de internauta. Vou passar aqui para Cléo Pinheiro. Tem o nome do nosso internauta, do nosso ouvinte também, participando com a gente via WhatsApp. Pois é, o Anderson Penha está perguntando, aliás, é uma pergunta que a gente comumente já faz aqui. Como foi que o senhor votou com relação à cota parlamentar, o chamado cotão, vereador? Com tranquilidade. Ele comemorou aqui. Tá ouvindo, né? Está agradecendo. Obrigado. Um abraço. Com tranquilidade. E eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso. Nós sabemos o que é chamado de cotão, que é a SEAP, né? Que é uma cota especial para as atividades parlamentares. Nós fizemos isso votando a favor, pelo seguinte e simples motivo. Fizemos o que fizemos, 1.255 requerimentos com o que tínhamos. Certamente faríamos muito mais com o valor maior. Porque não é nosso, não é meu. É exatamente de quem nos permitiu ter acesso a esse valor e vamos devolver com trabalho. Então é mais trabalho, quanto mais viesse, ou quanto mais vier, mais vai ser entregue para a população. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, porque nós conseguimos fazer uma entrega de trabalho, de resposta, como o primeiro lá no sistema, por exemplo. Então eu não tenho problema com isso. Teve mais, de 18 foi para 20, vai ter mais trabalho. Foi para 30, vai ter mais trabalho. Tem que ser entendido dessa maneira. É porque quanto mais condições nos dão,
mas nós temos obrigação de fazer. Muito bem. Nós Entendi. temos que funcionar em favor das pessoas. Foi para isso que fomos colocados lá. E tem uma última pergunta que tem que ser feita. O senhor está pelo Republicanos, vai ter janela partidária agora em abril. Existe alguma intenção de mudança de partido? O senhor tem conversado sobre candidatura a deputado, à Assembleia Legislativa ou à Câmara Federal? Ou a outro cargo? Eu respondo com tranquilidade também. Não, nada. Eu estou no Republicanos quando ainda era PRB, quando era ainda PMR, Partido Municipalista Renovador, assim começou o nome do partido, para quem não sabe, em 2005. Depois se tornou PRB e estive como presidente do partido PRB aqui no estado. Sim. E hoje estamos como vice do partido e permaneceremos no Republicanos e não estou candidato, permanecerei até 2024 exercendo o cargo que o povo me concedeu a oportunidade de fazê-lo, procurando sempre, todos os dias, fazer o meu melhor dentro daquilo que me colocaram como responsabilidade. Estarei vereador até 2024. Se lá o povo aprovar e a direção for essa de vir uma reeleição, estarei assim fazendo. Estarei cumprindo o meu mandato, assim como no primeiro dia que me perguntaram, quando fui eleito, assim havia dito, assim vamos permanecer. Um passo de cada vez, então, né, Sim, vereador? Vamos fazer bem feito aquilo que fomos fazer bem designados. feito, executar bem o cargo de vereador. Mas eu também, me desculpe, eu também não estou aqui dizendo que se porventura algum colega vereador está vindo como candidato a estadual ou federal ou qualquer outro cargo, estivesse ele errando, de modo algum. De modo algum, eu respeito. É uma decisão pessoal. Pronto. É isso Como aí. muitos Vamos já levar por esse manifestaram lado. aqui, Sim, né, que vão exatamente. Dou os seguir meus esse rumo. parabéns a eles. Muito bem. A gente conversou com ele, vereador João Carlos, do Republicanos, que está à frente de trabalhos agora na Câmara Municipal de Manaus. Muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Viva. Seja sempre bem-vindo. Alex Costa e também a nossa amiga Cléo Pinheiro, muito obrigado por ter nos convidado e estaremos sempre à disposição de trazer os esclarecimentos necessários. Obrigada por ter vindo, vereador. Bom dia e até a próxima. Bom dia.